A Constituição da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de análise das entranhas daquilo que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Constituição da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. E é importante você atentar para os termos que aqui estão sendo e serão evocados, porque eles deixam muito claro algo que eu falei lá no segundo vídeo dessa série, que tem que ver com o fato de que o Adventismo do Sétimo Dia é um estado paralelo, e ele inclusive é constituído, formado, em termos assim das suas regras, etc e tal, como um governo mesmo, como algo político que tem constituição, leis, etc, etc e etc. Beleza? Nesse momento da série a gente vai avaliar então o que seja a Constituição da Associação Geral, mas antes da gente partir para a leitura e para a análise dessa Constituição, gostaria de colocar de uma forma simplificada e resumida como que funciona a estrutura governamental, política, eclesiástica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para você entender claramente como que é a estrutura da organização, beleza? Então, simplificadamente, a gente pode dizer o seguinte: uma reunião de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia forma uma igreja, tá? Às vezes tem diferença entre uma igreja organizada, um grupo, etc. A gente não vai entrar em muitos detalhes em relação a esse tipo de diferenciação, beleza? Aí, uma reunião de igrejas e grupos forma um distrito. O distrito pastoral, que geralmente aí tem um pastor que vai cuidar de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 igrejas e grupos. Quando você reúne numa organização só muitos distritos, você tem uma associação ou missão, beleza? A diferença de associação e missão é mais ou menos análoga à diferença entre igreja e grupo, tá? Associação é uma coisa já mais bem organizada, mais poderosa financeiramente, enquanto uma missão é um pouco menos autônoma financeiramente, ainda não está plenamente andando com as próprias pernas, etc., em questão de dízimos e ofertas, e etc. Aí você pega essas uniões, aliás, essas associações e missões, e uma reunião de várias delas forma uma união, né? E aí a união é uma instituição importante aí dentro do Adventismo do Sétimo Dia que congrega as associações. Assim como as associações congregam as igrejas locais, e as igrejas locais congregam os membros da igreja. Uma reunião de diferentes uniões forma uma divisão. E uma reunião das diferentes divisões forma aquilo que a gente chama de associação geral. E aí é importante você entender a estrutura piramidal dessa organização. Então, na base da pirâmide estão membros da igreja que vão se organizando na direção de um topo, e esse topo é a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, que é basicamente então o quê? Um escritório em Washington com o quartel-general da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem lá o presidente da Associação Geral, os vice-presidentes, os departamentais, e toda a estrutura da Associação Geral, que tem como objetivo, enfim, pregar a fé adventista e etc., e estimular aí o cumprimento da missão, produzir materiais, aí um monte de coisa que a gente vai dar uma olhada lá na Constituição, beleza? Então é importante vocês terem muito claro em mente essa estrutura piramidal da organização adventista, sendo que a Associação Geral é o topo da pirâmide. O termo pirâmide aqui não está sendo usado de forma
pejorativa, ainda que esse termo tenha um pouco de uma conotação pejorativa em alguns contextos, especialmente para falar de pirâmides financeiras, mas o Adventismo do sétimo dia não é uma pura pirâmide financeira, uma vez que, apesar de ter uma estrutura piramidal, então, por exemplo, você tem a coleta de dízimos e ofertas na base da pirâmide para sustentar a pirâmide como um todo, e quem está no topo da pirâmide é quem mais se beneficia dessa coleta do dinheiro da base. Entretanto, o Adventismo do sétimo dia não faz promessas de rentabilidade desse, entre aspas, investimento das pessoas na forma de dízimos e ofertas, então a igreja não promete às pessoas que elas vão dar R$1.000 por mês e depois de uma determinada quantia de tempo eles vão receber de volta 2.000, 10.000, 100.000 ou coisas do tipo. As promessas que o Adventismo faz como pirâmide referem-se à vida eterna, à salvação, ao cumprimento da missão evangélica, do Adventismo e etc. Então, nesse caso, é uma pirâmide que não quebra. Por quê? Porque você não promete retorno para quem está na base. Então as pessoas que estão na base elas só dão dinheiro sem esperar nunca receber dinheiro em troca. E aí financiam todo o sistema piramidal da Igreja Adventista do sétimo dia. Se você entender isso, você já entendeu bastante coisa a respeito da organização. E agora eu convido vocês até os regulamentos eclesiástico-administrativos da divisão sul-americana para a gente dar uma lida na Constituição da Associação Geral dos Adventistas do sétimo dia. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, a Constituição da Associação Geral dos Adventistas do sétimo dia. Nos regulamentos eclesiástico-administrativos que eu tenho aqui no meu computador, que é do ano de 2020, essa parte do livro de praxes vai da página 35 até a página 45. Inclusive, se você quiser ter acesso a esse PDF para estudar ele por si mesmo, só você me adicionar no WhatsApp e pedir que eu mando para você. Até porque nós, adventistas do sétimo dia, prezamos pela transparência, pela honestidade, não estamos fugindo da polícia. Então todas essas informações aí são absolutamente públicas e disponíveis a quem quiser, certo? Beleza, e fiquem à vontade, podem me adicionar aí, eu mando isso aí para vocês, tá bom? Bom, como são 10 páginas de conteúdo, eu não vou conseguir fazer explicações profundas a respeito dessa Constituição nesse momento. A gente pode, em outros vídeos, esmiuçar mais alguns aspectos ou outros, para a gente realmente entender a organização adventista. Tá? Mas a gente vai ler aqui o máximo que a gente conseguir, não sei, não garanto que eu vou ler tudo, mas vou ler bastante coisa aqui para a gente começar a entender os termos em que a igreja é organizada, como que ela se apresenta, como que ela entende a si mesma a partir de um documento absolutamente oficial, não tem nada aqui que o Ezequiel está inventando, tá bom? É a realidade tal qual ela é. Então, vamos lá. Artigo 1º, nome. Esta organização será conhecida como Associação Geral dos Adventistas do sétimo dia. Artigo 2º, propósito. O propósito da Associação Geral é ensinar a todas as nações o Evangelho eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e os mandamentos de Deus. Lembra, no cerne do Adventismo do sétimo dia está um corpo de compreensões a respeito da Bíblia, que tem que ver aí com o último vídeo que a gente fez a respeito das crenças fundamentais da igreja. Isso de fato é o cerne do Adventismo. E pense que toda a organização adventista serve para fazer avançar a crença e a prática nessas doutrinas, nessas compreensões, que tem que ver aí com tudo que o Adventismo prega, e que aqui está resumido na forma de o Evangelho eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os mandamentos de Deus, que inclusive é a linguagem de Apocalipse 14, né? A fé em Jesus e os mandamentos de Deus. Legal. Artigo 3º. Divisões da Associação Geral. Bom, muito do trabalho da Associação Geral é realizado por meio das divisões, que por sua vez são formadas por uniões associação e uniões missão em áreas específicas do mundo.
Cada divisão é uma unidade administrativa da Associação Geral, com autoridade administrativa delegada para cumprir as responsabilidades no território a ela designado. Não é um nível separado da organização. Deve atuar em plena harmonia com a Constituição e regulamento interno da Associação Geral, com o livro General Conference Working Policy e com os votos da Comissão Diretiva da Associação Geral. A fim de manter a autoridade da Associação Geral, os votos da Comissão da Divisão deverão necessariamente estar em harmonia com as decisões da Assembleia da Associação Geral e a elas se complementar, e com todos os votos da comissão diretiva entre assembleias. Então, agora você vê que a Constituição da Associação Geral está colocando alguns termos mais específicos do que eu coloquei para explicar o adventismo dentro daquela estrutura piramidal, e ele coloca uma coisa muito importante. As divisões, elas não são entidades separadas da Associação Geral. Na verdade, são escritórios da Associação Geral que têm uma autoridade delegada para cumprir funções em cada território específico. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, nós somos a Divisão Sul-Americana, ou seja, em Brasília fica o escritório da Associação Geral da Igreja Adventista, que é delegada aqui para ser administrada por pessoas que vão cuidar da obra adventista aqui no Brasil e nos 7 países aí que constituem ao redor, acho que são 8 países, a divisão sul-americana, beleza? Isso quer dizer que a divisão sul-americana é a própria presença da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia na nossa região. Entretanto, ela é administrada por pessoas diferentes do que são os administradores específicos da Associação Geral, beleza? Então é importante a gente começar a entender um pouco essas relações, porque elas têm tudo a ver com esse estado paralelo, com essa organização, com esse governo piramidal que é o Adventismo do Sétimo Dia, para a gente começar a realmente entender como que a coisa funciona, beleza? Artigo 4º. Membros. Os membros da Associação Geral serão todas as uniões associação, uniões missão e uniões de igreja que foram ou sejam devidamente organizadas e aceitas por voto de uma Assembleia da Associação Geral. B. Todas as seguintes entidades que dependam diretamente da Associação Geral ou de suas divisões. 1. As associações locais. 2. As missões locais e as entidades equivalentes, sempre que tenham 2 ou mais oficiais, uma comissão diretiva e observem um cronograma de assembleias regulares que tenham sido devidamente organizadas. Então, quem são os membros da Associação Geral? São os membros que formam as divisões, que por sua vez são as uniões, sejam ela União Associação, que é um pouco mais bem organizada, ou União Missão, que é um pouco menos organizada, um pouco mais pobre, mas que tem que estar devidamente organizada nos termos daquilo que esse próprio documento aí, o Regulamento Eclesiástico Administrativo, vai explicar. Então, por exemplo, lá na frente nesse documento, você vai ver como que faz para instituir uma nova associação, uma nova missão, etc. e tal. E aí, se você fizer tudo direitinho como manda a Constituição da Associação Geral, então você coloca aí novos delegados para representar aí essas entidades da igreja em Assembleia da Associação Geral, né? Uma semelhança com a linguagem parlamentar, Congresso, Senado, Constituição, governo, não é mera coincidência, né? Como eu expliquei para vocês, o Adventismo do Sétimo Dia é um estado paralelo, uma organização religiosa que muitas vezes funciona, né, como uma identidade para os seus membros mais importante do que o próprio pertencimento ao Estado, né? Então, por exemplo, existem pessoas que colocam a sua filiação à Igreja Adventista do Sétimo Dia como algo mais importante do que a sua condição de cidadão brasileiro, por exemplo, né? Eu sou mais adventista do que brasileiro, porque a minha cidadania, a minha identidade, ela é mais definida pela minha religião, minha crença em Deus, eu sou de Jesus, eu vou para o céu, eu não sou dessa terra e etc., do que é o fato de que eu nasci no Brasil, ou na Bolívia, ou no Paraguai, onde quer que seja, tá?
Então isso é bem legal, a gente está começando a perceber como que as coisas funcionam na prática, né? Então ó, a gente já falou um monte de coisa, né? De associação, de união, de missão, de assembleias regulares, de coisas devidamente organizadas de acordo com comissões diretivas e um cronograma de assembleias regulares e não sei mais o que. Então você começa a perceber que tem toda uma questão organizacional jurídica, né, religiosa e etc e tal, que vai dando forma a esta pirâmide, né, organizacional que é o Adventismo do Sétimo Dia. Legal. Artigo 5º. Assembleia da Associação Geral. A Associação Geral realizará assembleias quinquenais, ou seja, de 5 em 5 anos, na data e lugar que a comissão diretiva designar, anunciando-as por meio de uma convocação publicada em 3 meses consecutivos da Adventist Review ou Adventist World, que são revistas da igreja que são distribuídas mundialmente, tá bom? Com pelo menos 4 meses de antecedência à data de abertura da Assembleia. Você vê que tem uma regrinha jurídica, né? Para fazer uma Assembleia da Associação Geral, tem que 4 meses antes da data começar, 3 meses, então 7 meses antes da reunião, tem que começar a anunciar nas revistas mundiais da igreja, ó, vai ter a Assembleia da Associação Geral, vai ser no local aqui que a gente escolheu, que a gente designou, né, que a comissão diretiva designou, e etc, e etc, e etc. Legal. Aí ele fala assim, caso condições especiais do mundo requeiram que se adie a convocação da Assembleia, a comissão diretiva reunida em um concílio regular ou extraordinário terá autoridade para decidir tal adiantamento, que não deve exceder a 2 anos, notificando-o devidamente a todas as organizações que a integram. Inclusive, isso explica por que o Ted Wilson, que já devia ter sido expurgado da liderança da Associação Geral, ainda está lá, mas esses 2 anos, né, em função das problemáticas da pandemia. Então, esse ano vai ter que fazer, porque agora tem que cumprir o Estatuto e a Constituição e não pode adiar a Assembleia da Associação Geral por mais do que 2 anos. Então, por isso que em 2022 vai ter Associação Geral, ou seja, online, ou seja, como for, mas vai ter que ter. Porque a Constituição da Igreja assim prevê. Não diz que o Ted Wilson pode ficar mais nenhum ano. Claro, se ele for reeleito, ele pode ficar mais 5 anos como presidente da Associação Geral. Mas se não for reeleito, tchau, Ted Wilson, né? Legal. Que mais? Aí o parágrafo 2º. A comissão diretiva pode convocar assembleias extraordinárias da Associação Geral na data e lugar que considerar convenientes, notificando-as conforme o previsto no parágrafo 1º. As decisões de tais assembleias terão a mesma validade que a das assembleias regulares, ou seja, se você teve que ficar 2 anos aí sem ter a Assembleia de Associação Geral, e aí faz 2 anos depois, a mesma autoridade não muda nada, só mudou a data em função de um problema mundial, no caso, por exemplo, como aconteceu dessa vez, em função dos problemas da pandemia, beleza? Legal. Parágrafo 3º. Pelo menos 1/3 do total dos delegados nomeados no parágrafo 5 do artigo 5 deve estar presente na sessão de abertura de qualquer assembleia regular ou extraordinária da Associação Geral, para constituir quórum para as deliberações da ordem do dia. Assim que a Assembleia for declarada aberta, o quórum estará constituído pelos delegados que estiverem presentes. E aí você percebe que essa linguagem jurídica, política, vai se aprofundando. É o quórum nas deliberações da ordem do dia, na Assembleia e não sei mais o que. Aí você tem a constituição perfeita do Estado paralelo. Beleza? E quando eu coloco o Estado paralelo, eu não estou colocando de forma crítica, eu estou colocando um conceito jurídico importante para você entender, tá? É um Estado paralelo, sim, fato, e ele está se organizando aí nos seus próprios termos, de acordo, inclusive, com, no caso do Brasil, a Constituição do Brasil, que prevê livremente a organização da igreja se organizar da forma que quiser. Então aí está explicado que a Associação Geral tem os membros como divisões, uniões e não sei o que, etc e tal. O governo brasileiro não tem nada a dizer em contrário, porque isso aí é a fé da Igreja Adventista, é a organização da Igreja Adventista, e ela faz o que ela quiser. Mas o que é interessante você perceber é essa linguagem política, jurídica, que acompanha o negócio como um todo, que é a linguagem própria do Estado paralelo. Beleza? Legal. Parágrafo 4º. A escolha de administradores e a votação de todos os assuntos tratados serão feitas de viva voz
ou em conformidade com a indicação do presidente da reunião, salvo se a maioria dos delegados presentes solicitar uma outra forma. Então, a lista já veio, que eles estão dizendo assim, como é que vai escolher o presidente, o secretário, o tesoureiro? Vai ser de viva voz, ou conforme o presidente da reunião indicar. Ou, por exemplo, se o presidente da associação geral indicar que ele quer fazer secreto, mas a maioria diz, não, a gente quer votar no microfone, cada um falando o nome, para ver quem votou em quem. Aí, se a maioria quiser, aí tem que ser de acordo com a maioria, né? Então tem até mesmo um certo quê de, entre aspas, democracia representativa, né? No ideal aí dos regulamentos eclesiástico-administrativos da igreja. Legal. Parágrafo 5º. O corpo de delegados de uma associação, aliás, de uma assembleia da associação geral, estará constituído por A, delegados regulares, B, delegados gerais, C, no caso de haver exigências financeiras ou uma outra crise na igreja ou no âmbito internacional, a comissão diretiva pode decidir reduzir o número máximo de delegados de uma determinada assembleia da associação geral. Essa redução se aplica tanto aos delegados regulares quanto aos delegados gerais. Então percebe que tem aí toda uma hierarquia, toda uma estrutura, a respeito da qual a gente praticamente nunca ouviu falar no contexto das igrejas locais, né? Você nunca teve uma explicação em relação a nada disso aqui lá na sua igreja local. Essa que é a verdade, né? Ou você ouve essas coisas aqui no canal Vem Senhor Jesus, ou você não ouve em lugar nenhum se você é um mero membro lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não tem acesso à praxe, não tem acesso à realidade tal qual ela é, né? Será que alguém está escondendo alguma coisa de alguém? Não sei, né? Vamos avançar. Parágrafo 6. Os delegados regulares representarão as uniões-associações e as uniões-missão, membros da Associação Geral e as associações missões e uniões de igreja mencionadas no artigo 4º como se segue. Aí quem são esses delegados regulares? Os delegados representantes das associações, aliás, das uniões-associação ligadas a uma divisão serão designados pela respectiva comissão diretiva da união-associação. Então lá é o Marlington, é o secretário tesoureiro da União Sul Brasileira. Quem eles são? Eles são esse pessoal aí ligados a essas associações, uniões-associações, que são designadas pela comissão lá da União para ir lá para os Estados Unidos na Conferência Geral. E aí ele vai dando um monte dessas regrinhas aí. Eu não vou ler todas elas porque é uma leitura bastante chata, como eu já expliquei para você. Se você quiser ter um acesso a ler tudo isso aí, você manda para mim lá no WhatsApp o pedido e eu mando isso aí para você, tá bom? Então vai explicando lá, os delegados regulares, eles serão distribuídos, cada união de igreja será representada pelo seu presidente, que é um delegado geral. Cada união-missão terá direito a um delegado além do presidente, independentemente do número de membros. Cada associação local terá direito a 2 delegados. E ele vai explicando, né? Uma união, uma associação, uma missão, uma união de igrejas, etc. Vai tendo lá um monte de delegados, esse pessoal todo mundo vai lá para os Estados Unidos ou para onde for se reunir na Assembleia da Associação Geral e votar as coisas lá, que é os administradores e as questões teológicas e administrativas da igreja nessas assembleias da Associação Geral. Aí os delegados gerais, aí no parágrafo 8, representarão as instituições da Associação Geral, as divisões. Então, por exemplo, o Stanley Arco, que hoje é um presidente da divisão sul-americana. Ele é um delegado geral que vai lá para os Estados Unidos para fazer as votações lá sobre a questão aí do que vai acontecer na próxima Assembleia Geral, né? E blá blá blá, e etc, e etc, e etc. Aí olha só. Parágrafo 9. As administrações das divisões deverão consultar as uniões a fim de assegurar de que toda a delegação da divisão seja composta por adventistas do sétimo dia que estejam em plena comunhão com a igreja, dos quais pelo menos 50% deverão ser membros voluntários, pastores docentes e outros obreiros, e incluirá homens e mulheres que não sejam da área administrativa e que representem os diferentes grupos etários e de nacionalidades. Desses 50%, a maioria deverá ser membros voluntários. Os delegados das instituições da Associação Geral e das instituições da divisão, os quais forem eleitos conforme parágrafo 8d, mencionado acima, não necessitam satisfazer a cota de membros voluntários. Legal, aí vai explicando
que você tem que ter não só pastores, administradores, mas uns membros leigos, geralmente o pessoal que tem um pouco mais de grana, né, e mais influência dentro da igreja para ir lá para as assembleias da associação geral, ver como é que a coisa funciona e não sei mais o quê. E aí diz que a associação geral emitirá credenciais dos delegados nomeados de acordo com essas disposições, e aí todo mundo vai lá para o dia que vai começar esse treco aí, e vão fazer o quê? As eleições e as discussões lá da Assembleia da Associação Geral. No parágrafo 12 diz lá, autoridade parlamentar, olha que legal. A autoridade parlamentar relativa a todas as regras e procedimentos para a sessão da Associação Geral não cobertos por sua Constituição e estatutos deve se basear nas regras de ordem da Associação Geral. Então olha a linguagem política, né? São associações, aliás, são reuniões de associação geral que tem autoridade parlamentar, que tem lá um livrinho de regras de ordem, como é que tem que funcionar essas regras e procedimentos e blá blá blá, que tem que ver de acordo com o artigo 6 aí com o quê? Com eleições. Então é um grande sistema governamental de um estado paralelo, piramidal, onde a base da igreja devolve dízimos e ofertas para sustentar toda a pirâmide, cujo objetivo em tese é pregar aí o evangelho da perspectiva adventista e tudo mais, e que agora o papo é eleições, nomeações e etc., que tem que ver aí com quem vai organizar e quem vai administrar essa pirâmide financeira ou essa pirâmide eclesiástica toda aí, né? Então vamos lá, serão eleitos em cada Assembleia Regular da Associação Geral um presidente, vice-presidentes, um secretário, um subsecretário, secretários associados, secretários para as divisões, tesoureiros, subtesoureiro, tesoureiros associados, tesoureiros para as divisões, um diretor e diretores associados do Serviço de Auditoria da Associação Geral para servir na Associação Geral, um diretor secretário e um diretor secretário associado, cada um dos departamentos e associações devidamente organizadas da Associação Geral, tal qual se especifica no artigo 10, parágrafo 1º do Regulamento Interno da Associação Geral, que é o próximo item do regulamento aí da igreja, né? Que a gente está na Constituição. O próximo elemento é esse regulamento interno da Associação Geral. Depois a gente pode dar uma lida também, tá? Não nesse vídeo. Beleza, aí diz assim que a comissão do serviço de auditoria, conforme previsão do regulamento interno, está lá de acordo com o parágrafo 7, aliás, o artigo 8º do parágrafo 2º, que é lá a auditoria, como é que funciona, como é que não funciona. Legal. As seguintes recomendações deverão ser aprovadas por voto da comissão diretiva em uma assembleia posterior à Assembleia Geral a critério das divisões, né? Então você tem lá um monte de votação na Assembleia da Associação Geral, depois se fazem comissões diretivas nas divisões para bater o carimbo em tudo e dizer que está tudo certo. Beleza. Outras pessoas servirão como membros da comissão diretiva da Associação Geral, conforme especificado no artigo 8º, parágrafo 1b. Aí fala-se também das nomeações, né? Os seguintes cargos serão nomeados no primeiro concílio anual da comissão diretiva: um diretor de arquivo, estatística e pesquisa, um diretor e diretor associados do Instituto de Pesquisa Bíblica e os editores e editores associados das principais revistas denominacionais publicadas pela Associação Geral. Então esses não são eleitos, eles são meramente nomeados. Então elege lá os presidentes, secretário, tesoureiro, departamentais, essa galera toda, e esse pessoal daí nomeia quem que eles querem que seja aí diretor de arquivo, estatística e pesquisa, diretor e diretores associados do Instituto de Pesquisas Bíblicas, e o pessoal aí que cuida das revistas denominacionais, etc e tal, para tentar criar assim, essa unidade da igreja e uma forma de comunicação entre, né, todas as instituições da igreja, que tem que ver, por exemplo, com a revista Adventist World, né, que é o mundo adventista. Aí vão lá e colocam as matérias, e quem que é o diretor, quem que não é, e quem faz isso, o que a ADRA está fazendo, o que a Escola Sabatina, e a pregação, e o presidente da Associação Geral, e etc. Tudo conforme aí o estado paralelo, que é o Adventismo do Sétimo Dia. Aí o artigo 8º diz da Comissão Diretiva da Associação Geral, que é formada por membros ex-ofícios, e aí os membros eletivos, não vou ficar lendo muito aí em relação a isso não, mas tem bastante regras assim a respeito do que você tem que fazer para você ser um dos membros dessa comissão diretiva. E aí o artigo 9 fala dos administradores e suas
responsabilidades. É bem interessante. Olha lá o que diz. Os administradores da Associação Geral serão um presidente, vice-presidentes, inclusive é engraçado que não coloca a quantidade de vice-presidentes, né? Um secretário, um subsecretário, secretários associados, também não coloca o número exato de secretários associados, um tesoureiro, um subtesoureiro e tesoureiros associados, não se coloca a quantidade de tesoureiros associados, e é dever desses administradores, em conselho uns com os outros, levar adiante a obra de acordo com os planos e programas votados pela Assembleia da Associação Geral e em plena harmonia com os planos e regulamentos eclesiástico-administrativos aprovados pela Comissão Diretiva. Então, em tese, essa galera toda aí que administra a Associação Geral precisa andar de acordo com os regulamentos da igreja, inclusive. Né? O senhor Ayrton Keeler, hoje, ele é o secretário da Associação Geral. E, em tese, ele tem que levar a obra adiante de acordo com os regulamentos da igreja. Né? Isso é bem interessante. Depois, com o tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre como que o Ayrton Keeler cospe nos regulamentos da igreja. Ele não cumpre os regulamentos da igreja. Mas isso é para momentos posteriores da nossa série. Seja como for, aqui está na Constituição da Associação Geral o fato de que uma pessoa como Ayrton Keeler, o que ele precisa fazer? Ele precisa levar avante a obra de acordo com os planos e programas e em harmonia com os planos e regulamentos eclesiástico-administrativos, né? Se não tiver de acordo com os regulamentos eclesiástico-administrativos, está descumprindo a Constituição da Igreja, ou do Estado Paralelo, ou da pirâmide, chame como você quiser, beleza? Legal. Parágrafo 2º. Os administradores executivos serão o presidente, o secretário e o tesoureiro, os quais executarão a obra em consulta mútua, ou seja, dessa galera toda do parágrafo 1º, quem realmente comanda é o presidente, o secretário e o tesoureiro. Aí fala quem é o presidente, quem são os vice-presidentes. Aliás, né, ele fala assim um pouco dos vice-presidentes sem falar o número, né? O secretário, o subsecretário, o tesoureiro e blá 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 e etc e tal. E aí fala do período de serviço, né? Olha só. Todos os administradores da Associação Geral e aqueles cuja eleição está prevista no artigo 6º, parágrafo 1º, exercerão suas funções a partir do momento em que foram eleitos, e exceto por renúncia ou rescisão por outras razões, servirão até o fim do seu mandato ou até que seus sucessores sejam eleitos. Uma pessoa que não é eleita para um novo período de mandato, durante uma sessão, não perde através disso status de delegado na sessão, a não ser que outros acordos sejam feitos em consulta com a administração. Tais indivíduos deverão cumprir durante a própria sessão quaisquer responsabilidades relacionadas à sessão que tenha sido atribuído a eles. Então, por exemplo, se o Ted Wilson não é reeleito presidente, ainda assim ele tem que continuar presidindo as comissões até tá tudo certo lá na Assembleia da Associação Geral, né? Você não pode desorganizar um pouco as coisas, beleza? E é muito interessante a gente perceber as coisas aqui, né? Olha o papo é mandato, o papo é eleitos, o papo é que pode haver... Como que ele fala aqui? Podem haver acordos. Pode ser que alguns acordos ali sejam feitos para que quem não foi reeleito faça isso ou não faça aquilo e blá blá blá. Você percebe que é a materialização daquilo que a gente chama de política, né? Nesse estado paralelo. Tranquilo, é assim que funciona. É bom assumir a vocação política, né, pessoal? Acho que não faz mal. Aí assim, ó. Em situações em que as responsabilidades oficiais não podem ser transferidas imediatamente para um indivíduo recém-eleito, o funcionário cujo período expirou pode ser solicitado pelo funcionário recém-eleito e aprovado pela Comissão Administrativa da Associação Geral para realizar responsabilidades limitadas por um período de tempo definido, até os arranjos de transição terem sido concluídos. Acho muito engraçado assim, essa palavra funcionário. A gente vai falar bastante sobre ela no futuro da nossa série, tá? Pastor não é funcionário, só para deixar claro. Claro, estou falando aqui do entendimento à luz do ordenamento jurídico brasileiro e tudo mais, e etc. Mas eu acho bem curiosa essa palavra aqui nesse contexto, tá?
Período de serviço real para aqueles eleitos sob o artigo 6º, parágrafo 1º, ou eleitos pela comissão diretiva entre as assembleias da Associação Geral para exercer seu cargo, será até o fim de um mandato. A menos que as exigências do governo ditem o contrário, não estão sujeitos a políticas de aposentadoria da divisão, que podem determinar idades específicas para aposentadorias obrigatórias. Essa disposição não substitui as limitações de crédito de serviço, se houver, de um plano de aposentadoria em que a pessoa participa. Aqueles que já passaram da idade de aposentadoria obrigatória, conforme determinado pela sua divisão ou legislação, não devem ser elegíveis para um novo período para as posições indicadas no artigo 6º, parágrafo 1º, nessa divisão. Você vê que é um papo bem jurídico, né? Créditos de serviço, isso aqui também me chama muito a atenção. Aposentadoria, tranquilo, aposentadoria obrigatória. Acho que o Marlington deve estar chegando na aposentadoria obrigatória, né? Tomara, né, Marlington? Legal. O que mais? Parágrafo 2. Os membros da comissão diretiva indicados no artigo 8º servirão desde o momento de sua eleição até a assembleia seguinte regular. Beleza? Todas as pessoas nomeadas para servir na Associação Geral, mencionadas no artigo 7º, servirão desde o momento em que assumirem sua função até que seus sucessores sejam nomeados e assumam seus deveres, ou até que cesse sua responsabilidade. As nomeações feitas em virtude do artigo 7º serão revisadas no primeiro concílio anual da comissão diretiva. Beleza, legal, eleição para todo lado, as entidades legais, né? Estabelecimento de corporações legais, tipo Casa Publicadora, Internatos, UNASP, ou sei lá o que, um monte de coisa que faz parte aí das entidades legais da igreja e que estão ligadas aí à Associação Geral. Regulamento interno. Os delegados podem, em qualquer assembleia regular ou extraordinária da associação, sancionar, emendar ou revogar o regulamento interno. Tais decisões podem abranger qualquer medida que não esteja em contradição com esta Constituição, né? Então existem ali os regulamentos internos, que precisam estar em harmonia com a Constituição. Naquilo que não ferir a Constituição da Igreja, você pode mudar isso aí de acordo com a Assembleia Geral, caso ela deseje, tá bom? Artigo 8º, dissolução. Na eventualidade da dissolução da Associação Geral, tipo acabar com a Associação Geral, todos os fundos ou ativos remanescentes, depois de satisfeitas todas as obrigações, serão transferidos a uma entidade religiosa adventista do sétimo dia, isenta de impostos, recomendada pela Comissão Diretiva da Associação Geral. O processo de dissolução estará em harmonia com todos os requisitos aplicáveis das leis federais e estaduais. Muito divertido isso aqui, né? Isenção de impostos e blá blá blá. A gente gosta desse papo, né? Vamos chegar lá também. E por fim, o último artigo é as emendas. Tanto esta Constituição como o regulamento interno, que você já está vendo aí na página 46 em diante, podem ser emendados por um voto favorável de 2/3 partes dos delegados presentes e votantes em qualquer assembleia, entendendo-se que quando houver necessidade de modificar a Constituição numa assembleia extraordinária, tal propósito será notificado ao convocá-la. Quiser mudar a Constituição, avisa que vai ter sessão sobre isso lá na Associação Geral, beleza? Ufa, conseguimos terminar até aqui a nossa análise. E antes da gente terminar o vídeo, vamos pensar um pouquinho em algumas coisas. Bom, meus amados irmãos e irmãs, vamos deixar bem claro que aquilo que começou como um corpo de doutrinas e crenças bíblicas e etc e tal, agora já se manifesta na forma de um estado paralelo, organizado de forma piramidal, cheio de regras parlamentares, com assembleia, eleição, nomeação, acordos e grana e não sei o que, e fundos e dinheiro para lá e para cá e etc. E é bastante importante a gente entender algo da dinâmica em relação a estas questões. Eu não acho que seja errado que o Adventismo do sétimo dia angarie dízimos e ofertas e mantenha uma estrutura organizada de forma, entre aspas, piramidal na sua organização e etc., ainda que se possa pensar modelos mais eficientes e melhores de organização do que este que está aí definido, mas a gente ainda está engatinhando na hora de entender essas coisas. Tem bastante questões específicas que a gente vai começar a tratar a partir de agora, para vocês realmente entenderem como que foi o processo de
compreensão da Bíblia e da organização adventista para que as coisas viessem a amadurecer até esse ponto onde aí estão, como que o adventismo lida com algumas questões importantes a respeito dessas questões sobre a sua política interna, como que a obra realmente funciona. Então a gente tem muita coisa ainda a elucidar. A gente está indo devagar, a gente está indo de uma forma didática, a gente está indo nas fontes, a gente não está aqui pregando nada que a igreja mesmo não diga como que funciona o negócio. E então a gente tem muita coisa a aprender aqui dentro dessa série, coisas que você não vai ver em nenhum outro lugar, beleza? Então é isso, por enquanto é só, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.